Você já sentiu que suas pernas já não têm a mesma força de antes? Talvez subir escadas esteja mais difícil do que o normal. Ou você percebeu que se levantar de uma cadeira exige um pequeno esforço extra. Pode ser que você pense que é apenas cansaço ou parte natural do envelhecimento. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Suas pernas estão enviando um alerta silencioso. Veja, depois dos 60 anos, os músculos começam a perder massa sem que você perceba no início. É um processo chamado sarcopenia. Se não fizermos algo a tempo, esse enfraquecimento pode avançar até o ponto em que caminhar se torne um desafio e as quedas uma ameaça real. Não é apenas uma questão de se sentir mais fraco, é de perder aos poucos a independência que tanto valorizamos. E o mais preocupante é que esse processo não acontece da noite para o dia. É sutil. Primeiro, você sente que longas caminhadas o fatigam mais do que o normal. Depois, começa a evitar certas atividades por achá-las demasiado cansativas. E um dia, sem que você perceba, simplesmente deixa de se mover como antes. Quando você nota a diferença, já perdeu até 30% da força em suas pernas. Mas há uma boa notícia: isso não é irreversível. Assim como os músculos podem enfraquecer, eles também podem ser fortalecidos com a estratégia correta. E o primeiro passo é entender o que está os enfraquecendo em primeiro lugar. Porque aqui não estamos falando apenas de falta de exercício. Há algo ainda mais crítico que influencia diretamente a saúde das suas pernas, e que quase ninguém leva em conta: o que você come. Sim, sua alimentação pode ser sua melhor aliada ou sua pior inimiga. E muitos dos problemas que você enfrenta têm uma raiz silenciosa nos alimentos que você consome ou naquilo que você não consome. Mas não se preocupe, porque no próximo capítulo vamos descobrir os erros mais comuns na alimentação que estão enfraquecendo suas pernas sem que você perceba, e como corrigi-los antes que seja tarde demais. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal para mais dicas que o ajudarão a se manter forte e sem dor depois dos 60. Seu corpo é incrivelmente sábio. Cada músculo, cada osso, cada articulação, tudo foi projetado para se mover, para mantê-lo firme e ativo. Mas quando a inatividade se instala gradualmente na sua vida, seu corpo começa a se adaptar a ela, e não da melhor forma. Pense nisso. O que acontece quando você deixa um carro estacionado por meses sem ligá-lo? Ele oxida, os pneus perdem ar, o motor deixa de responder com a mesma rapidez. Algo semelhante ocorre com seu corpo quando você deixa de se mover. O curioso é que ninguém decide um dia: vou parar de me mover. Não, isso acontece de forma sutil. Primeiro, você começa a evitar certas atividades por considerá-las cansativas. Depois, você se senta mais do que caminha. Em seguida, sente que qualquer esforço o exaure. E, pouco a pouco, mover-se se torna um luxo em vez de uma necessidade. E é aí que está o verdadeiro perigo. Quando você se move menos, seus músculos perdem força e volume. Mas não é só isso. Suas articulações enfraquecem, seu equilíbrio se deteriora e até seus ossos ficam mais frágeis. E o pior: quanto menos você se move, mais difícil se torna mover-se depois. É um ciclo silencioso, mas devastador. No entanto, há algo que quase ninguém sabe. Sua alimentação desempenha um papel ainda mais importante do que você imagina. Muita gente pensa que a falta de movimento é o único problema, mas o que você come pode estar enfraquecendo suas pernas tanto quanto a inatividade. E o pior é que existem mitos sobre alimentação que a maioria das pessoas com 60 anos ou mais continua acreditando, sem perceber que estão afetando sua mobilidade. Por exemplo, com certeza você já ouviu que, depois de certa idade, é melhor comer menos proteínas, ou que dieta baixa em gordura é a chave para se manter saudável. Mas, e se eu dissesse que essas crenças não só são falsas, como podem estar acelerando a perda de força em suas pernas? Muitos alimentos que evitamos há anos, na verdade, contêm nutrientes essenciais para manter nossos músculos ativos e fortes. E no próximo capítulo vamos revelar quais são os 2 primeiros alimentos que você precisa incluir em sua dieta agora mesmo para começar a fortalecer suas pernas imediatamente. Disseram a você que se mover é importante, que você deve fazer exercícios para fortalecer as pernas. E sim, isso é verdade, mas há algo mais poderoso que até o melhor exercício do mundo jamais poderá substituir: o que você come. Seu corpo não é uma máquina que se mantém em funcionamento apenas com movimento. É um organismo vivo que precisa de combustível de qualidade para se manter forte. E quando você não fornece os nutrientes adequados, seus músculos simplesmente não conseguem responder. É por isso que há pessoas que se exercitam todos os dias, mas continuam se sentindo fracas, porque a alimentação delas não fornece o que os músculos precisam. E é aqui que entramos no que realmente importa: os nutrientes essenciais para a força das suas pernas. A proteína, o tijolo que constrói sua força.
Se você quer pernas fortes, precisa de proteínas. Simples assim. Os músculos são feitos de proteínas, e se você não as consome na quantidade correta, eles simplesmente se desgastam. Mas há um erro que muitas pessoas cometem. Acreditam que somente os jovens precisam de proteína. Falso. À medida que envelhecemos, precisamos ainda mais de proteína, pois nosso corpo a utiliza de forma menos eficiente. Qual é o problema? Muitas pessoas mais velhas reduziram seu consumo de proteína sem perceber. Talvez tenham deixado de comer carne por acharem pesada, ou evitem ovos por medo do colesterol, ou pensam que um pouco de frango já é suficiente. O resultado, músculos que não têm o que precisam para se reparar. Mas há uma solução. O primeiro alimento essencial para fortalecer suas pernas é o ovo. Ovo, a fonte de proteína perfeita. O ovo é uma das melhores fontes de proteína que existem. Ele não só contém todos os aminoácidos que seus músculos precisam, como também tem vitamina D, um nutriente-chave para a saúde óssea e muscular. Se você tem evitado os ovos por medo do colesterol, é hora de deixar esse mito para trás. Estudos recentes demonstraram que os ovos não só não são prejudiciais, como podem melhorar a saúde cardiovascular e muscular. Mas há algo mais que seus músculos precisam desesperadamente. E não é apenas proteína. É um mineral que poucas pessoas consomem na quantidade correta, e a deficiência dele está enfraquecendo as pernas de milhões de pessoas sem que percebam. Falo do magnésio. Magnésio, o mineral que evita câimbras e fortalece as pernas. Se você já sentiu câimbras, rigidez muscular ou fadiga sem motivo aparente, provavelmente está com falta de magnésio. Esse mineral é essencial para a contração muscular. Sem ele, os músculos não funcionam corretamente. E o preocupante é que muitas pessoas mais velhas não estão consumindo magnésio suficiente. Por isso, o segundo alimento essencial que você precisa em sua dieta são as espinafres e outros vegetais de folhas verdes. Espinafre, o superalimento para seus músculos. O espinafre é uma das melhores fontes de magnésio que existem. Consumir uma porção diária pode ajudar a reduzir a fadiga, prevenir câimbras e melhorar a contração muscular. Mas aqui está o truque. O magnésio é absorvido melhor quando combinado com vitamina B6 e gorduras saudáveis. E no próximo capítulo vamos falar de outros 2 alimentos que podem potencializar esses efeitos e ajudá-lo a recuperar a força em suas pernas mais rápido do que você imagina. Imagine acordar uma manhã, levantar-se da cama e sentir suas pernas firmes, leves, sem aquele peso estranho ou a sensação de fraqueza que o acompanhou nos últimos anos. Imagine caminhar com confiança, sem medo de tropeçar, sem aquela rigidez que parece ter se instalado em seu corpo sem aviso prévio. Isso não é um sonho. É completamente possível. Mas há algo que você precisa entender o quanto antes. Muitos dos problemas que você enfrenta hoje não são apenas uma questão de idade. São questão do que você come e do que deixa de comer. No capítulo anterior, descobrimos o poder da proteína e do magnésio para restaurar a força em suas pernas. Mas há um problema ainda maior que silenciosamente está enfraquecendo os músculos e as articulações de milhões de pessoas: a inflamação crônica. Se você já sentiu que suas pernas incham, que suas articulações doem no final do dia ou que, depois de caminhar por um tempo, seus joelhos parecem reagir mal, é muito provável que a inflamação seja o verdadeiro inimigo. E aqui é onde entra o terceiro alimento essencial para recuperar a força de suas pernas: o salmão e outros peixes ricos em ômega 3. Ômega 3, o escudo contra a dor e a rigidez. O ômega 3 é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Quando você consome o suficiente, ele reduz a inflamação nas articulações, melhora a circulação nas pernas e permite que os músculos se recuperem mais rápido. Mas aqui está o surpreendente: a maioria das pessoas não consome ômega 3 suficiente. Na verdade, hoje em dia muitas dietas têm um excesso de óleos vegetais processados, açúcares refinados que fazem o contrário, aumentam a inflamação e enfraquecem as articulações. Incluir salmão em sua alimentação 2 ou 3 vezes por semana pode fazer uma grande diferença. E se você não é fã de peixe, pode obter ômega 3 de fontes como sementes de chia e nozes. Mas a história não termina aqui. Existe outro alimento que muitas pessoas ignoram e que é crucial para evitar uma das doenças mais perigosas que afetam as pernas com o passar do tempo: a osteoporose. Laticínios fermentados, o segredo para ossos fortes. Certamente você já ouviu falar do cálcio. Todos sabemos que ele é importante para os ossos, mas o que poucos sabem é que o cálcio sozinho não é suficiente. Sem a combinação correta de nutrientes, o cálcio não chega onde realmente é necessário e acaba se acumulando em locais inadequados, como nas artérias. É aí que entram os laticínios fermentados, como o iogurte natural e o kefir. Por que eles são tão importantes?
porque não só contém cálcio, mas também probióticos que melhoram a absorção desse mineral e vitamina K2, que direciona o cálcio para os ossos em vez de para as artérias. Isso significa que, ao consumir iogurte natural ou kefir regularmente, você não só fortalece seus ossos, como também reduz o risco de fraturas e melhora a saúde de suas articulações. Agora, até este ponto, falamos sobre proteínas, minerais essenciais e anti-inflamatórios naturais. Mas há mais um alimento que pode acelerar o processo de recuperação e que a maioria das pessoas ignora por completo. Um alimento que age como um reconstrutor muscular e que pode marcar a diferença entre ter pernas fracas ou pernas fortes e resistentes. E disso falaremos no próximo capítulo. Até agora, falamos de alimentos poderosos. A proteína do ovo para reconstruir os músculos, o magnésio do espinafre para evitar câimbras, o ômega 3 do salmão para reduzir a inflamação e os laticínios fermentados para fortalecer os ossos. Mas ainda há um problema que afeta milhões de pessoas mais velhas, o cansaço nas pernas. Aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo direito, mesmo se esforçando para se mover mais, você continua se sentindo fraco ou com pouca energia. Isso já aconteceu com você? Se sim, não é culpa sua. A maioria das pessoas está deixando de consumir um nutriente essencial que pode mudar tudo. E o mais curioso é que nossos avós consumiam esse nutriente diariamente, mas, nos últimos anos, ele quase desapareceu de nossa alimentação. Esse nutriente é o colágeno. Colágeno, o andame de seus músculos e articulações. O colágeno é a proteína mais abundante no seu corpo. É a cola que mantém seus músculos, tendões e articulações unidos. Sem colágeno suficiente, os músculos perdem firmeza, as articulações se desgastam mais rápido e a pele fica mais flácida. Aqui está o problema. A partir dos 40 anos, a produção de colágeno no corpo começa a diminuir drasticamente. E aos 60, essa perda é ainda mais acelerada. Isso significa que, mesmo se você estiver consumindo proteína suficiente, mesmo se exercitar, mesmo cuidar de seus ossos com cálcio e magnésio, se não tiver colágeno suficiente, suas pernas continuarão a enfraquecer. O erro que está prejudicando suas articulações. Muita gente acredita que, ao tomar leite ou comer carne, já é suficiente para manter os músculos fortes. Mas o problema é que os músculos não são apenas fibras de proteína. Eles também precisam de colágeno para se manterem resistentes e flexíveis. Você já notou como algumas pessoas mais velhas caminham de forma rígida, como se cada passo custasse esforço? Isso é um sinal de que colágeno está desaparecendo em seus corpos. A boa notícia é que você pode recuperar esse colágeno facilmente se incluir em sua dieta um alimento que muitos esqueceram: o caldo de ossos. Caldo de ossos, o alimento que reconstrói suas pernas por dentro. Nossos avós sabiam disso. Antes, quando alguém estava doente ou precisava recuperar as forças, preparavam um bom caldo de ossos. E não era apenas por tradição, era ciência. Quando você ferve ossos de boi, frango ou peixe por várias horas, libera o colágeno natural dos tecidos e transforma em uma forma facilmente absorvível pelo seu corpo. Mas não é só isso. O caldo de ossos também contém glucosamina e condroitina, dois compostos que ajudam a regenerar a cartilagem das articulações. Isso significa que, ao incluir esse alimento em sua dieta, você não só fortalecerá seus músculos, como também aliviará a dor nos joelhos, melhorará a flexibilidade e reduzirá o desgaste dos ossos. O melhor de tudo é que é incrivelmente fácil de preparar. Você só precisa de ossos de boa qualidade, água e um pouco de paciência. Depois de algumas horas de cozimento, terá um elixir natural para a força de suas pernas. Mas agora que você já conhece esse alimento secreto, há algo mais que você precisa saber. Porque não basta incluir os alimentos corretos, se você estiver cometendo erros em sua dieta, poderá estar bloqueando todos esses benefícios sem perceber. E disso falaremos no próximo capítulo. Até agora, falamos dos alimentos que podem fortalecer suas pernas, recuperar sua energia e mantê-la ativo. Mas ainda há algo que está freando seu progresso. Porque não basta adicionar os alimentos corretos se, ao mesmo tempo, você continua cometendo erros na sua alimentação que bloqueiam todos os seus benefícios. E o pior é que esses erros são muito comuns. De fato, a maioria das pessoas com mais de 60 anos comete sem perceber. Por isso, antes de prosseguir, quero que você faça um exercício rápido. Pense no que você comeu ontem, desde o café da manhã até o jantar. Houve proteína suficiente? Você consumiu alimentos ricos em colágeno, ômega 3 e magnésio? Ou talvez houve carboidratos processados e açúcares escondidos em excesso? Se você não tem certeza, não se preocupe. Porque neste capítulo você vai descobrir quais são os erros mais comuns na alimentação e como corrigi-los imediatamente para que seu corpo possa absorver os nutrientes que realmente precisa.
Erro 1. Não consumir proteína suficiente. Este é, sem dúvida, o erro mais grave e o mais comum. Muitas pessoas acham que comer um pouco de frango ou peixe na refeição principal já é proteína suficiente para o dia. Mas não é assim. Lembre-se, depois dos 60, o corpo precisa de mais proteína do que quando você era jovem. Se você não fornece proteína suficiente para seus músculos, eles simplesmente se enfraquecem e encolhem. Como corrigir? Certifique-se de incluir uma fonte de proteína em cada refeição, não apenas na refeição principal. Ovos no café da manhã, iogurte grego como lanche, peixe ou carne no jantar. Erro 2. Consumir carboidratos refinados em excesso. Este é um problema silencioso. Muitas pessoas acreditam que comer pão branco, arroz ou biscoito de vez em quando não faz mal. Mas aqui está o problema. Esses carboidratos aumentam a inflamação e enfraquecem as articulações. E o pior, quando você consome muitos carboidratos sem proteína suficiente, seu corpo não tem os nutrientes para reparar os músculos. Como corrigir? Não se trata de eliminar os carboidratos, mas de escolher os corretos. Troque o pão branco por pão integral, o arroz branco por arroz selvagem ou quinoa e evite alimentos ultraprocessados. Erro 3. Beber pouca água. Este é um erro que muitas pessoas cometem sem perceber. Quando você não bebe água suficiente, seus músculos não funcionam adequadamente, suas articulações perdem lubrificação e a fadiga aumenta. A água é essencial para a absorção de nutrientes e para manter o corpo em movimento. Como corrigir? Certifique-se de beber pelo menos de 1,5 a 2 litros de água por dia. Se tiver dificuldade, adicione fatias de limão ou pepino para torná-la mais refrescante. Erro 4. Achar que os laticínios são ruins para a saúde. Durante anos, foi difundida a ideia de que os laticínios são prejudiciais, mas a realidade é que laticínios fermentados, como o iogurte natural ou kefir, podem ser seus melhores aliados para fortalecer os ossos e as articulações. Como corrigir? Inclua iogurte natural sem açúcar ou kefir em sua dieta. Esses alimentos não só fornecem cálcio, mas também melhoram a absorção dos nutrientes essenciais. Erro 5. Não consumir gorduras saudáveis. Muitas pessoas passaram anos evitando gorduras, acreditando que elas são ruins para a saúde. Mas a verdade é que as gorduras certas podem fazer uma grande diferença na força dos seus músculos e articulações. As gorduras saudáveis ajudam a reduzir a inflamação e melhoram a absorção de vitaminas essenciais, como a D e a K2. Como corrigir? Adicione abacate, azeite, oleaginosas e peixes gordurosos à sua dieta diária. Agora você sabe quais erros podem estar enfraquecendo suas pernas sem que perceba. Mas há algo mais que falta. Por quê? Mesmo corrigindo sua alimentação, se você não agir no passo final, pode continuar perdendo força com o tempo. E no próximo capítulo vamos unir tudo: alimentação e exercício, a combinação definitiva para recuperar a mobilidade e fortalecer suas pernas de uma vez por todas. Você já corrigiu sua alimentação? Está fornecendo ao seu corpo a proteína de que precisa, reduziu os carboidratos refinados, bebe água suficiente e até incorporou gorduras saudáveis. Mas há mais. Porque não adianta alimentar bem seus músculos se você não os utiliza. Imagine isto. Você tem um carro com o melhor combustível do mundo, mas o deixa estacionado por meses sem ligá-lo. O que acontecerá? O motor se deteriorará, os pneus perderão ar e as engrenagens enferrujarão. O mesmo ocorre com seu corpo. Ter a melhor alimentação sem se mover é como ter um carro com o melhor combustível, mas sem rodas. Se você não usar seus músculos, eles continuarão enfraquecendo. A chave para ter pernas fortes e resistentes não é apenas o que você come, mas o que faz com essa energia. E a boa notícia é que você não precisa de treinos intensos nem de rotinas complicadas. Basta se mover de forma constante e intencional. O poder do movimento diário. Você já ouviu muitas vezes que exercício é importante. Mas há algo que ninguém te diz. Seus músculos foram feitos para serem usados todos os dias. E não, você não precisa ir à academia ou levantar pesos pesados. O que precisa é realizar movimentos simples e eficazes que reativem a força de suas pernas. Vamos começar com o exercício mais simples e poderoso para fortalecer suas pernas. Exercício 1. Elevações de calcanhar. Como fazer? Fique de pé com os pés na largura dos ombros. Lentamente, eleve-se sobre a ponta dos pés. Mantenha-se nessa posição por 2 segundos. Em seguida, desça lentamente. Repita 10 vezes. Benefícios. Item fortalece os músculos dos pés, das panturrilhas. Item melhora o equilíbrio e reduz o risco de quedas. Item ativa a circulação nas pernas. Agora que você ativou a circulação, vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Sentadila assistida com cadeira.
Como fazer? Coloque uma cadeira firme atrás de você. Fique de pé, com os pés na largura dos ombros. Abaixe-se lentamente como se fosse se sentar, mas sem deixar cair completamente o peso. Empurre-se para cima e repita 8 vezes. Benefícios: item fortalece as coxas e os glúteos. Item melhora a mobilidade dos joelhos. Item reduz a fadiga ao caminhar. Se você tiver problemas de mobilidade, pode começar se segurando de uma mesa ou de um corrimão para maior estabilidade. E agora, o último exercício. Exercício 3. Marcha no lugar. Como fazer? De pé, levante uma perna até a altura do quadril. Abaixe-a lentamente e repita com a outra perna. Alterne o movimento durante 30 segundos. Benefícios: item melhora a coordenação e o equilíbrio. Item reativa a mobilidade dos quadris e joelhos. Item aumenta a circulação nas pernas. Com apenas esses 3 exercícios, suas pernas começarão a recuperar a força que foram perdendo com o tempo. Mas aqui está a chave. A constância é o que faz a diferença. Não importa se você começa com poucas repetições. O importante é fazer algo todos os dias. Por quê? Afinal, a idade não determina a força das suas pernas. O que as mantém fortes é o que você faz com elas diariamente. Então, me diga, você está pronto para recuperar a força das suas pernas? Clique no vídeo que estão recomendando agora.